Irmãos, vamos então dar início à nossa escola bíblica dessa semana. E essa semana ficou sobre a nossa carteira, vamos dizer assim, a responsabilidade de continuar um tema um tanto quanto que não é muito explorado dentro da teologia, né? O pastor Lucas já falou isso na aula passada. Ele deu início a isso, né, que é a criação dos anjos e um pouco do reino espiritual, vamos dizer assim. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada, dei continuidade, mas como nós estávamos em acampamento, alguns irmãos estavam viajando, algumas perguntas ainda ficaram sem respostas da aula do pastor Lucas, então nós vamos finalizar esse assunto, e eu vou tentar, irmãos, ser o mais didático possível, porque esse é um assunto que, se a gente permitir, a gente vai longe com ele, né? Então eu vou tentar ser o mais didático possível, para ver se a gente consegue matar esse tema hoje, ou pelo menos uma grande parte dele. Eventualmente, se sobrarem dúvidas, aí os irmãos podem procurar cada um de nós pastores para saciar outras dúvidas, eventualmente que não tenha a oportunidade de sanar aqui, ou que os irmãos tenham um pouco de vergonha de perguntar, podem perguntar depois para a gente pode responder. Mas é claro que o bacana é quando você participa intensamente da aula, né? Nós gostamos muito disso. Então, se você tiver perguntas, pode levantar aí uma das suas mãos. O microfone vai chegar aí até você. Eu não sei com quem ele está neste momento, mas deve estar com alguém. E, eventualmente, se você quiser fazer alguma participação, alguma pergunta, fique à vontade aí para levantar a sua mão. O microfone chega até você e aí você pode fazer a sua participação. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, para que a gente possa ser conduzido, então, com graça na aula de hoje, e aí nós, então, damos sequência. Vamos orar? Bondoso Deus, nós, mais uma vez, clamamos, Pai, para que o Senhor, nessa aula, Deus, possa sanar as dúvidas do nosso coração, Deus possa falar conosco a respeito do reino do Senhor, a respeito do mundo espiritual, a respeito de como as leis desse mundo funcionam, a respeito do que a sua palavra nos traz sobre esse assunto. E nós pedimos, ó Deus, que a sua graça seja derramada sobre nós para que possamos ter entendimento sobre isso, convencimento do Espírito, para que sejamos, de fato, bem instruídos, Deus, nessa matéria, não só pela sua palavra, Deus, mas também pelo Senhor. Fala conosco, Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nos ensina nesse tema que é tão sensível e muitas vezes trabalhado de maneira muito esquisita, às vezes até um pouco errônea, às vezes de maneira meio trabalhado com lendas, que nós possamos fugir disso, mas que nós possamos ficar apenas na Tua Palavra, naquilo que o Senhor nos ensina e naquilo que o Senhor pode nos mostrar e nos revelar a respeito desse tema. Fala conosco, nós pedimos que o Senhor dê sensibilidade ao nosso coração para possamos entender esse tema à luz da Sua Palavra. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, eu vou tentar ser o mais didático possível, e eu queria começar lembrando aos irmãos, isso precisa sempre ser lembrado, que muito do que se fala a respeito desse tema, a respeito da criação dos anjos, a respeito do mundo espiritual, a respeito dos demônios e das suas ações, muitas vezes é trabalhado e trazido a respeito, ou pensando nas lendas que existem a respeito disso, ou também pensando na cultura que se foi criada a respeito disso, e muito pouco se traz do que a própria palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Então, sempre que você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, se você olhar alguma coisa e falar, isso aqui é estranho, isso aqui será que é isso mesmo? Vai para a palavra, que é melhor ficar com o que está na palavra. Porque muito do que tem nesse tema foi trazido de lendas que nós muitas vezes não temos conhecimento, tais como as lendas judaicas, por exemplo, lendas da Babilônia. São livros e cartas e textos que muitos de nós, talvez a grande maioria de nós, nunca vão ter acesso de fato. Né? Claro, você pode pesquisar aí sobre esses textos e tudo mais, mas no geral você sabe que pouca gente vai ter acesso a esse tipo de texto. E esses textos, né, eles não fazem parte da palavra de Deus, nem tampouco do conhecimento que Deus revela a respeito disso na sua palavra. Por isso é preciso tomar muito cuidado. Uma outra grande parte desse tema, ele vem da própria cultura, ou seja, da imaginação de pessoas. E que eventualmente foram
trazidas aí para livros, músicas, filmes, seriados ou peças de teatro, alguma coisa do tipo, né, para a cultura em si, ou até mesmo para a arte, né, para pinturas, livros, poesias, alguma coisa assim. E isso também não é o que a palavra nos ensina. Tá? Então é preciso tomar um certo cuidado para perceber se aquilo que nós sabemos, ele veio de fato da palavra de Deus, é um conhecimento que vem da palavra, ou se é um conhecimento que vem de lendas ou de culturas. Então, irmãos, é preciso ter uma sensibilidade muito grande com esse tema, porque é um tema sensível, de fato. É um tema que muitas vezes é trazido de maneiras errôneas, tem muita heresia a respeito desse tema, e são coisas que precisam ser bem avaliadas e bem balizadas com aquilo que a palavra revela. É claro que existe muita curiosidade da nossa parte para entender algumas coisas, mas, infelizmente, se a palavra não revelou, é melhor a gente ficar um pouco longe disso para que a gente não caia em possíveis heresias, em possíveis erros teológicos, ou mesmo em erros de prática, né? Coisas que nos levem a práticas errôneas, né? Tais como oração para anjos, por exemplo, aquelas entrevistas que as pessoas fazem, né, com demônios, coisas do tipo, são coisas que não estão determinadas na palavra. São coisas culturais que vêm de outros textos, de outros termos, de outras lendas e culturas que a palavra não incentiva a fazer. E como nós bem sabemos, aquilo que a palavra não revelou é melhor que a gente fique bem longe. Né? Pode estudar, pode olhar por curiosidade, mas que fique só na curiosidade, mas não seja trazido para a nossa vida intelectual, nem tampouco para a nossa prática de vida. Tá? Então, vamos recapitular um pouquinho. Anjos. Quem criou os anjos? Deus. Eu vou tentar ser bem direto aqui, vamos tentar ser o mais direto possível. Deus criou os anjos. Pergunta, Deus criou os demônios, sim ou não? Não, Deus não criou os demônios. Por que Deus não criou os demônios? Porque demônio é um estado dos anjos caído. Não é uma criação de Deus, né? Não é uma classe especial de seres, mas são seres que caíram. E porque caíram, se tornaram demônios, mas eles não foram criados demônios. Tá? Então esse é um ponto crucial. Quando que foi esse momento de queda? Aí existem diversas discussões sobre o assunto, mas a maioria deles se entende que foi em algum momento depois da criação do homem. A maioria dos textos, comentários e coisas do tipo tendem a dizer que foi depois, em algum momento depois da criação dos homens. Como é que a gente sabe disso? Porque nós sabemos que a narrativa de Gênesis nos demonstra que quando houve a queda dos homens, né, Adão e Eva caíram, eles foram tentados por Satanás, ou a serpente, né? Que era uma transfiguração, vamos dizer assim, do próprio demônio, né? Do próprio Satanás, do próprio diabo, do acusador, enfim. Tem vários nomes para ele aí. Alguns outros textos, comentaristas, eles vão tentar argumentar que foi antes da criação do homem. Tem algum problema teológico nisso? Nenhum. Nenhum. É só uma questão de quantidade. A quantidade maior é de pessoas que dizem que, ou tentam argumentar que pela lógica foi depois da criação dos homens. Mas não tem problema nenhum se foi um pouco antes. Existem algumas outras pessoas que dizem que foi antes, inclusive, da criação do mundo. Aí talvez a gente já tenha um pouco mais de dificuldade, né, de entender, porque pelos textos bíblicos não aparenta ser isso. Né? A aparência é que, pela lógica, os anjos foram criados depois da criação, em algum momento depois da criação do mundo, né? Ou pelo menos do início da criação do mundo. Pode dizer que foi junto, pode, não tem problema nenhum. Mas antes da criação do mundo, não parece se sustentar pela lógica e pela palavra. Tá? Vamos lá, trabalho dos anjos. Qual é o trabalho dos anjos? Tem vários, né? Tem várias missões, mas normalmente a missão principal dos anjos, ela se divide em duas partes, ou melhor, desculpa, em três partes. Louvor a Deus, em primeiro lugar, né? Eles foram criados, inclusive, para isso, esse é um dos propósitos da sua criação, louvor a Deus. Segundo, mensageiros da parte de Deus, quando isso é necessário, e hoje a aparência que não é mais tão necessário assim, embora Deus pode usar disso, se for da vontade dele, mas a aparência é que não precisa mais disso, porque nós agora temos a comunicação direta com Deus, pelo próprio Espírito que habita em nós, pela palavra de Deus, pela oração. Nós não precisamos mais que um anjo venha trazer mensagens, né?
Mas se eventualmente for vontade de Deus, eles não perderam a capacidade de serem mensageiros. Então, isso só vai acontecer se Deus entender que isso é algo necessário. Tá? Se não for necessário, Deus não vai agir assim. A maioria das vezes ele não vai agir assim, eu diria 99,99%, ele não vai agir assim. E em casos muito específicos e que dizem respeito só à vontade dele, ele vai então mandar anjos para trazer mensagens. São questões muito específicas. Normalmente, irmãos, são relatos que vêm disso daí, né? Relatos de pessoas que não são crentes, pessoas que estão em países, por exemplo, onde a perseguição é muito grande, não se tem a palavra. Deus pode, ainda assim, eventualmente, num ato sobrenatural, né, de milagre, alguma coisa assim, ele pode mandar um anjo, mas esse anjo ele revelaria apenas o conteúdo da palavra. Tá? Isso seria uma ponte, vamos dizer assim, para levar o crente ou aquela pessoa a palavra de Deus, a uma igreja ou alguma coisa do tipo. Tá? Nunca é um negócio assim, uma mensagem pela mensagem. Sabe? Nunca é algo relativo a, eu quero falar com aquele fulano lá, porque eu quero dizer para ele tal coisa. Não é bem assim. Tá? Deus não é correio. Tá? Não é um correio gospel. Deus manda os anjos falarem aquilo que está à luz da sua palavra. Todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia para falar alguma coisa, foi a respeito da palavra. Tudo está bem discriminado na palavra. Todas as mensagens que os anjos trouxeram, que estão registradas na palavra, falam da palavra. São palavra de Deus, não são mensagens individuais. Né? Não é um WhatsApp gospel celestial. Né? É um negócio que realmente tem a ver com a palavra. Tá? Da mesma forma que o Espírito fala, né? Sempre ligado à palavra, sempre nos leva à palavra. Nunca a mensagens individuais. Esse é o segundo trabalho. Né? O terceiro trabalho dos anjos é proteção. Os anjos ainda são utilizados como proteção. A proteção individual, como anjos da guarda, pelo que a palavra nos demonstra e a teologia reformada nos demonstra, não. Nós temos anjos, sim, que nos protegem, mas não é um negócio assim, um anjo protege a cada um de nós. Né? Cada um tem um anjo específico. Não, os anjos estão a todo momento nos protegendo. Se você lembrar de um texto que está em 1 Pedro, eu acho, se não vou me lembrar bem certinho, que fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você lembra desse texto aí? Então, qual que é a ordem? O diabo está ao derredor. Então, o que está ao nosso redor? Os anjos. Né? E ainda existe uma proteção ainda maior do que os anjos, que é o próprio Espírito que está dentro de nós, né? Selando as nossas almas. Então, não existe proteção maior do que o Espírito pode dar. Então, sobre os anjos, irmãos, é mais ou menos isso. Agora, pergunta do presbítero Gilson na última aula foi sobre a hierarquia dos anjos. Como é que a gente pode identificar essas hierarquias? Existem duas formas, pela palavra e pelas lendas. Pelas lendas, nós temos muita informação sobre isso, só que nenhuma delas é confiável. Né? Nada é confiável nesse sentido. Você tem diversos nomes de anjos, você tem diversas classes e principados, potestades e coisa arada do tipo, formas e coisa e tal, que não estão ligadas àquilo que a palavra demonstra. Tá? Então são meras especulações. Eu sempre passo longe de especulação nesse sentido, para não correr nenhum risco. Não quero correr risco com gente que tem espada de fogo. É melhor ficar bem longe. Agora, a palavra ela nos mostra algumas coisas a respeito disso. Então, nós temos algumas classes, vamos dizer assim, de anjos, que são bem determinados. São eles os querubins, os serafins e os arcanjos. São essas três classes. Então, pela lógica, o que pode nos demonstrar? Tá? Pela lógica. Existem os anjos, vamos dizer assim, comuns, que seriam, vamos colocar assim, já que é um exército celestial, vamos colocar como soldados. São os anjos comuns. Tá? Eles são menos ou mais importantes, não tem nada disso, é apenas uma questão de funções. Tá? Então nós temos os anjos comuns. Tá? Depois, pela lógica, nós temos os anjos guardiões, que são os querubins. Como é que a gente sabe disso? Porque Deus colocou querubins na entrada do jardim do Éden para que ele não pudesse mais entrar lá. Você lembra disso? Lá em Gênesis? Então, pela lógica, nos parece que os querubins são espécies de anjos guardiões de algumas coisas pré-determinadas. A única aparência que nós temos dos querubins, aparência que eu digo, a aparência no sentido de aparição, né? É no Jardim do Éden. Nós não temos outras aparições assim. Pelas lendas, nós temos um monte.
Um monte. Mas pela Bíblia, nós temos essa do jardim. Tá? Mas o que demonstra pela lógica é que eles são anjos guardiões. Depois, nós temos então os serafins, que aparecem lá em Isaías 6, que são aqueles que têm as 6 asas, que cobrem, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e com 2 podem voar. Esses anjos, eles parecem estar mais ligados à presença de Deus. Nós não sabemos exatamente qual que é a função, a gente pode deduzir, tentar deduzir ali como louvor, algumas coisas do gênero, no sentido do que o próprio texto de Isaías nos traz, mas ele não traz muita informação assim, sobre outras possíveis funções. Né? Algumas pessoas elas tentam argumentar que eles, por eles terem trazido aquela brasa do altar e tocado no lábio de Isaías, que eles são anjos que poderiam ter alguma função ligada à santidade, tal, mas não parece muito lógico a gente misturar a santidade com aquilo que Jesus pode fazer, né? Com o poder santificador do Espírito Santo de Deus. Então, não me parece muito lógico a gente ir por esse caminho, tá? Mas algumas pessoas argumentam isso. Então, nós temos os serafins que estão ali em volta do altar, pelo que demonstra o texto, e, por fim, nós temos então os arcanjos, que seriam os generais aí do exército. Segundo as lendas, nós temos 7 arcanjos. Pela palavra, nós temos 2 que aparentam, né? Gabriel e Miguel. Isso. Pelas lendas, nós temos outros aí. Mas aí, aquela coisa, né? Especulação. Se é especulação, a gente passa um pouquinho longe das especulações. Pode existir? Pode, mas eu realmente fico bem longe das especulações. Tá? É mais seguro para a gente. E pelo que aparenta, nós temos então 2 arcanjos, ou pelo o que a palavra traz, né? Provavelmente deve ter mais, eu imagino sim que deve ter mais, você imagina também que deve ter mais, mas a palavra nos apresenta 2. Né? Inclusive, o livro de Apocalipse vai nos demonstrar bastante sobre a ação de Miguel, né? Em outros textos também. Se não me engano, Daniel fala um pouco sobre Miguel, e eu acho que Ezequiel também fala um pouco. E aí Gabriel vai aparecer quando ele traz a mensagem lá para Maria a respeito de Jesus. Tá? São funções bem específicas, né, bem determinadas. Inclusive quem vai amarrar o diabo, né, que vai engaiolar o diabo, é o próprio Miguel. Né? Deus manda um arcanjo para finalizar ali o diabo. Então, irmãos, essas são as informações assim, mais importantes que você pode ter sobre os anjos. Dificilmente você vai encontrar outras coisas tão importantes quanto essa na palavra. Né, ou coisas que você realmente pode tirar como lições. Tá? Normalmente a teologia vai até aí. Aí tem outros irmãos que tentam ir mais longe. Algumas igrejas falam sobre os anjos da guarda. Algumas teologias específicas sobre aqueles anjos que cuidam das crianças. Né, tem um próprio texto bíblico que diz isso. Então sim, existe uma proteção dos anjos a respeito das crianças. Como que ela funciona? Não faço a menor ideia. Por quê? Porque a palavra não mostra, né? Não dá mais detalhes sobre isso. Ela só diz que anjos protegem crianças. Tá? Então, graças a Deus por isso. Né? A gente glorifica a Deus por isso e não fica fazendo muita pergunta, para não tentar entender. Né? Agora, para a gente finalizar o assunto dos anjos, nós temos a questão da aparência. Né? A aparência dos anjos. Como é que os anjos se aparentam? E aí nós temos algumas possibilidades. 2, para ser mais exato. A primeira, quando os anjos vêm trazer mensagens, eles se parecem mais com os seres humanos. Tem uma aparência mais humana, né? Quando eles trazem mensagens. Quando eles estão em batalha, proteção, guerra, em outras circunstâncias, aí eles aparentam outras imagens. Tá? Mas eu queria lembrar você que anjos são seres, em primeiro lugar, espirituais. Eles não têm corpo físico. Então, as aparências que eles têm são apenas aparências que tendem um propósito de revelar para nós, tá? Para que a gente possa vê-los, para que a gente possa identificá-los. Não tem nada além disso. Tá? Então, precisa a gente lembrar disso. Tá? As aparências dos anjos elas têm essas 2 proposições, ou como mensageiros, eles se parecem mais com humanos, talvez para não dar tanto medo assim, né? Apesar de que toda vez que um anjo aparece para trazer uma mensagem, ele sempre tem o texto bíblico sempre aparece lá, não tenha medo, né? Porque não deve ser uma aparência muito convidativa, né? Você vê um ser espiritual na sua frente, eu imagino que não seja algo muito convidativo. Eu, felizmente, não preciso temer, né, com isso daí por enquanto,
né? Não vou ver anjo nenhum, nem demônio, nem nada do tipo. Então eu estou bem seguro com isso aí. Mas você que pode ver, você aí, imagino que se ver anjos aí, se for com a aparência de batalha, né? Esses anjos têm várias asas e olhos e espadas de fogo e luzes e efeitos especiais em volta deles. Deve ser uma aparência não muito convidativa. Inclusive, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, ela vai nos trazer que um anjo apenas controla os ventos. Então, com o bater das suas asas, ele pode controlar o vento. Você imagina um anjo que bate as asas e controla o vento do planeta inteiro, né? Não é uma coisa muito convidativa, você está muito perto, né? Imagino eu. Ah, mas pastor, é anjo. Cuidado com esse negócio que anjo é aqueles menininhos e menininhas, né, que aparentam lá com a coroinha de flores, uma auréolazinha brilhante na cabeça e um sorriso angelical, né? Não tem nada disso daí, não. Anjo é guerreiro, tá? Não se esqueça disso. São seres que essencialmente servem ao exército de Deus. A gente fica a gente fica longe dos militares quando eles estão em combate, né? Em tese, você não quer estar perto dos militares. Nós somos civis, a gente fica no nosso cantinho, tá? Então, tome cuidado com isso daí, tá? Anjo não tem essa aparência bonitinha, não, que ficam aí de bobeira, né, aparecendo em qualquer lugar. Cuidado com isso aí. Anjos são guerreiros, eles estão em batalha, tá? Cuidado com isso. Essas aparências, o anjo apareceu ali, tá, mas ele está fazendo o quê? Está, tipo, olhando? Não fica olhando, gente, por favor, né? Tem mais o que fazer do que ficar olhando. Isso aparece mais, né, naqueles nossos irmãos mais carismáticos, mais avivados, né, mais pentecostais ou neopentecostais, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque daí às vezes parece que a gente está diminuindo a ação dos anjos. O anjo apareceu aqui, né, tem um anjo ali, olha. Tá fazendo o quê? Parado observando? Não me parece muito lógico um anjo parar e ficar só observando. Tá? Anjos têm funções muito específicas. Então, eles estão de serviço. Eles não estão de bobeira aparecendo em qualquer lugar que eles querem, não. Tá? E sempre que eles aparecem é melhor ter medo, porque os bichos ou estão em guerra ou estão trazendo mensagens. Tá? Então é importante a gente ter esse cuidado para não levar para um lado muito leviano, né, de diminuir o poder, o potencial, a autoridade do reino espiritual. Terminado até aqui, irmãos, nós vamos passar agora para o lado negro da força, vamos dizer assim, né? Vamos falar sobre os capirotos agora. Mesma coisa, o demônio, ou os demônios, desculpa, o demônio não, né? Os demônios, eles têm as suas funções muito bem determinadas. São seres espirituais que também não têm forma, são seres caídos, que caíram junto com Satanás, né? O arcanjo que caiu, que se rebelou contra Deus. Os demônios têm as suas funções e hierarquia. Tá? As lendas e a cultura falam, inclusive, elas dão muito mais informações sobre os demônios do que sobre os anjos, o que me deixa muito preocupado, na verdade, que as pessoas estão muito mais valorizando os demônios do que os anjos. Mas a cultura e as lendas falam muito mais sobre os demônios e sobre o inferno do que sobre os anjos. Inclusive tem um livro que fala sobre o inferno, é uma poesia italiana do autor Dante Alighieri, que eu vou me esquecer o nome agora do livro. Qual é o nome do livro? Inferno de Dante, isso, obrigado. Eu lembrei o nome do autor, que é mais difícil esquecer o nome do livro. Eu li o livro, recomendo que você não o faça o mesmo, se você tiver amor à vida e a sua sanidade mental. Não leia o livro, mas se você quiser ler, né, informação é sempre interessante, mas não é informação, ali é uma poesia que conta ali sobre o inferno, né? Claro que a palavra não tem nada a ver com aquilo, não tem nada a ver com a palavra, ou pelo menos com o que a palavra traz, né? E aí é do Dante Alighieri que vem aqueles negócios das autoridades demoníacas, que vem os círculos do inferno, as prisões, fossos, e, enfim, um monte, as condenações, né? A pessoa que foi avarenta, ela tem a seguinte condenação. A pessoa que foi invejosa, fofoqueira, não sei o que, você tem diversas condenações. A Bíblia não fala nada sobre isso, tá? Nada. Então tome cuidado com essas questões que são culturais e lendas. Fique com o que a palavra diz. E a palavra diz que o inferno é um lugar que tem um lago de fogo, provavelmente tem outros lugares também, né? Enfim, mas ela não dá muitos detalhes de como que funciona o negócio. Ela só diz que quem não crer em Deus, quem não receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e não viver para a sua glória, não dar testemunho da sua conversão e tudo mais, né, daquilo que Jesus fez pela sua vida, será condenado ao inferno juntamente com os demônios e com Satanás. Tá? Como que funciona o inferno?
quero nem saber, eu quero passar longe de querer saber alguma coisa de inferno, né? Eu só quero saber que eu não vou para lá, né? Não vou para lá. Por que eu não vou para o inferno? Em primeiro lugar, porque o diabo não quer concorrência lá, né? Mas em segundo lugar, irmãos, porque nós cremos em Jesus. Tá? Eu estou brincando aqui só para dar uma descontraída, tá? Mas esse é um assunto muito sério, porque as pessoas, elas costumam a tentar falar muito mais do inferno e dos demônios do que de Deus. Então tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Se alguém começar a falar muito do diabo perto de você, você repreende e sai fora. Porque nós não fomos chamados para falar ou saber coisas de diabo. A única coisa que a gente tem que saber do diabo é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Não é para ficar conversando com o diabo, não é para fazer entrevista com o capiroto, não é para dar uma de William Bonner com o diabo, tá? Jornal Nacional, alguma coisa assim com o diabo, nada disso, nada disso. Tá? Pastor, algumas vezes Jesus falou com o diabo, mas era Jesus, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou Jesus, você não é Jesus. Quando o diabo aparece, o que a gente faz? Sai, em nome, amém. E acabou, não tem mais conversa. Tá? Não tem conversa. Sai em nome de Jesus, acabou. Ah, pastor, mas se o diabo falar alguma coisa, você repreende com a palavra. Você não fica fazendo perguntas, como é que você entrou, como é que você veio aqui, qual que é o teu nome, de onde que você veio, qual o círculo do inferno você pertence, nada disso. Você vai repreender com a palavra. Com a palavra. Por isso que é importante a gente saber da palavra. Tá? Repreende com a palavra, se ele falar alguma coisa, com a palavra que você vai repreender. Se você não sabe, você vai orar e clamar para que Deus liberte aquela pessoa ou tire aquela sensação que você tem ali. Tá? Mas no geral sai em nome de Jesus e acabou. Não tem conversa. Tranquilo até aqui? Vamos um pouquinho mais. Hierarquia dos demônios. Se existem a mesma hierarquia dos anjos, é a mesma hierarquia dos demônios. Se caíram soldados, tem soldados. Se caíram querubins, tem querubins. Se caiu serafim, tem serafim. Caiu um arcanjo, que a gente sabe, né, que é o Lúcifer, que não é bem esse o nome dele, eu já vou falar sobre isso, mas no geral caiu ele. Então a gente sabe que caiu apenas um arcanjo. Aí nas lendas a gente tem 7 demônios, 7 principados, você tem uma porrada de coisas, de lendas, enfim, uma infinidade de histórias e coisas que não compete a nós saber absolutamente nada sobre isso. Pelo contrário, a gente foge disso. Tá? Agora, ação do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tá? Pastor, o diabo também fala? Ah, fala. Nossa, e como fala? Pensa num bicho tagarela. É o diabo e os seus demônios. Eles falam bastante, principalmente se for para enganar crente. Nossa, aí os bichos falam bonito. E enganam muita gente mesmo. Poder do diabo. O diabo tem poder? Tem. Os demônios têm poder? Muito. Tá? Qual é o poder deles? Em primeiro lugar, nós temos aí as ações do diabo. Matar, roubar e destruir, mas eles vão agir em determinadas circunstâncias. Em 3 fatos específicos. O primeiro, tentação. Deus não tenta ninguém. Então, se você tem alguma tentação, que você está sentindo vontade de pecar, de fazer alguma coisa que é contrária àquilo que a palavra de Deus diz, a santidade de Deus, contra o caráter de Deus, contra a sua santidade, contra aquilo que a palavra diz, quem está te fazendo? O diabo. Tá? Ou um dos seus demônios. Tentação é coisa do diabo, coisa do demônio. Então, se você sente vontade de pecar, você pode ter certeza que tem um dedinho do capiroto ali. Tá? Então, você precisa repreender isso aí. Tá? Como é que você, contra a tentação, você pode lutar. Tá? Você pode lutar. E não é Deus que tenta. Tá? Deus não tenta ninguém. A própria carta de Tiago, no capítulo 1, vai nos dizer isso aí. Deus não pode tentar ninguém. As tentações são obras malignas. São obras do diabo. Tá? Então, quando você sentir vontade de pecar, você repreende, você luta contra isso, você resiste. Porque você tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Tá? Então, essa é a primeira ação do diabo, tentação. Os demônios sempre vão tentar a gente. E sempre a coisas ruins. Tá? O diabo não vai tentar ninguém a fazer o bem, não. Tá? Sempre a pecado. Sempre a pecado. Sempre. Segunda ação do diabo. Nós chamamos isso de opressão. O que é uma opressão? Sabe quando você sente um aperto no peito, um negócio assim, uma angústia terrível, um negócio assim asqueroso, uma situação de medo, de angústia? Você pode dizer assim, pastor, isso aí é crise do pânico, crise de ansiedade. Cuidado para não confundir essas 3 coisas, tá? Crise de ansiedade é uma coisa, existe, não vou dizer que não, existe. Precisa ter cuidado, tá? Crise do pânico existe,
precisa se cuidar disso, mas também existe opressão demoníaca. Como é que eu sei que é uma coisa ou outra? Simples, você vai orar. Se passar, é o diabo. Se não passar, você precisa buscar ajuda profissional. Tá? Basicamente, estou sendo bem grosseiro aqui, tá? Bem grosseiro mesmo. Mas basicamente, se você orar e passar, é a opressão do diabo. Se você vê que não passa, é alguma coisa fisiológica do teu corpo. Tá? Pastor, o diabo pode usar uma crise de ansiedade? Pode. Pode. Ele pode usar a ansiedade, ele pode usar a depressão, ele pode usar as questões de pânico. As doenças emocionais podem ser instrumentos do diabo para nos destruir, tá? Para nos derrotar. Não quer dizer que elas são causadas pelo diabo. Pode ser também? Tem um ou outro caso que sim. Mas, no geral, elas são problemas fisiológicos causados pela vida, por traumas, por dificuldades emocionais, por perdas, luto. Enfim, você tem uma diversidade de coisas nesse sentido que podem causar doenças emocionais. Tá? Mas o diabo pode se apropriar delas para nos causar ainda mais mal do que elas, tá? Deveriam nos causar. Então tome cuidado com isso. Busque ajuda. Sofre de depressão, você tem muita tristeza, muita angústia, você se sente muito oprimido. Tá? Tem um aperto no peito que te dá medo, que te dá angústia, que te deixa para baixo, alguma coisa assim, busque ajuda. Tá? Dos dois jeitos, busque ajuda de um profissional da psicologia ou da psiquiatria, se for indicado, mas também busque ajuda espiritual para que você possa, então, enfrentar isso também de maneira espiritual e não permitir que o diabo use isso para te destruir. Tá? Cuidado com isso. Então, opressão. O diabo pode nos oprimir. Tá? Nos oprimir, nos deixar no cantinho, escondidos, com medo, acuados. Tá? Isso é a ação do diabo. Terceira ação do diabo que ele pode fazer. Ele pode nos possuir. Quem que o diabo pode possuir? Apenas aqueles que não são crentes. Apenas aqueles que não são crentes. Por que o diabo não pode possuir uma pessoa crente? Porque ela tem um espírito dentro dela. E aí é uma questão de lógica. Apenas lógica, não é bíblico, não é só lógica. Você pense, quem tem mais poder, o espírito ou o diabo? O espírito. Outra coisa, o espírito, ele sela a nossa alma. E aí fala sério, de verdade, assim, de verdade. Você acha que o diabo tem poder de destruir o selo do espírito? Assim, pela lógica, de verdade mesmo. Você acha que o diabo não conseguiu tomar o lugar de Deus? Um só arcanjo, que é o arcanjo Miguel, pode enjaiolar o diabo quando chegar o Apocalipse lá. Você acha mesmo que um demônio qualquer tem poder de remover um selo do espírito? Pela lógica não faz sentido, né? Não parenta isso. Tá? Então, o diabo não pode, pela palavra de Deus, possuir um crente em Jesus. Fiel, realmente crente não pode. Pastor, ele pode possuir um crente caído? Não pode também, porque o crente caído também tem o poder do Espírito. Ele não perde o selo. Tá? A menos que você seja arminiano e creia que você perde a salvação. Aí sim. Mas aí, entre ser arminiano, calvinista e a palavra de Deus, não vale nada ser crente. O que vale é ser crente. O que vale é o que a palavra diz. E pela palavra, ela diz que uma pessoa selada pelo Espírito não perde esse selo. Então o diabo não pode agir. Agora, o diabo pode e ele nos tenta, e o diabo pode e ele nos oprime. Tá? Isso, ser selado pelo Espírito não nos livra da tentação e não nos livra da opressão. Só nos livra da possessão. Possessão a gente não pode ser. Já que nós não podemos ser possuídos pelo diabo, nós temos uma questão aqui agora que é a quarta ação do diabo. É a ação da cultura e da ilusão. Como assim da cultura e da ilusão? Como eu falei, muita gente vai valorizar muito mais a ação do diabo do que a ação de Deus. Por que isso acontece? Por causa da ação do próprio diabo. Esse é o ministério do diabo. O ministério do diabo, irmãos, é a ilusão, é a enganação. Tá? O diabo vai procurar o tempo todo nos enganar. Ele vai procurar o tempo todo utilizar-se da cultura para nos enganar, para nos ludibriar, para aparecer muito mais do que Deus. É só você ver o quanto de séries, filmes e livros e coisa arada fala sobre o diabo, sobre o inferno, sobre demônios, de vários tipos e formatos e cores e raças e qualquer coisa do tipo.
Tá? Direto, você vai olhar, sempre vai ter um monte de coisa a respeito do diabo. Sempre, sempre. Sempre vai ter um monte de coisa. Inclusive, dentro do próprio meio evangélico, você vai encontrar um monte de gente falando sobre o diabo, ações do diabo na história, ações do diabo não sei aonde, e o diabo age, o diabo tem poder, o diabo isso, o diabo aquilo. Cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso. Agora, o diabo usa muita cultura. Muito, muito. Os ídolos. A própria palavra de Deus vai nos dizer que o diabo se apropria dos ídolos. Então, diversos deuses e mitos, lendas, ídolos de qualquer tipo, o diabo pode se utilizar deles, não no sentido de possessão, mas no sentido de se apropriar daquilo ali e fazer com que aquilo se torne uma grande coisa, uma cultura a ser valorizada e coisas do tipo, para que a gente possa também ser enganado, ou a gente não, mas outras pessoas sejam enganadas. Se você pegar o seu celular agora, nesse exato momento, e você escrever lá no YouTube a palavra bruxaria, a quantidade de vídeos e canais que falam sobre isso não está escrito. São assim centenas de milhares. Tá? Eu pesquisei. Fui pesquisar antes para trazer a informação em primeira mão para você. Tem um monte, mas um monte. Tudo questão cultural. Tudo cultura. Histórias, lendas e tal, que fazem com que muitos sejam enganados. E tudo canais assim, com 100, a nossa igreja tem 600 e poucos inscritos. Esses canais têm 100 mil, 200, 500, 1 milhão, 2 milhões de pessoas que estão acompanhando isso aí. Tá? E fora séries, filmes e um monte de outras coisas que a galera vai atrás disso daí. Cuidado com isso. Tá? Outra coisa, cuidado com filmes e seriados de terror. Tá? Desaconselhe o seu coração a procurar esse tipo de coisa. Tá? Porque o diabo pode usar isso para trazer tentação para o seu coração ou para te oprimir. Cuidado com isso. Tá? Cuidado com a maldade, com assistir maldades, com gostar disso daí. Cuidado. Tá? Se você vê crianças, adolescentes, jovens também que gostam disso daí, tenta desencorajá-los. Não no sentido de proibição, mas no sentido de lembrar que o diabo pode usar isso para oprimir. Tá? Cuidado com isso também. Cuidado muito com a maldade. Pessoas que gostam muito de ver tortura, bichos mortos e sabe essas coisas, acidente de carro, essas coisas lá. Cuidado com isso. Isso não é coisa de crente. Tá? Deus não nos chamou para ficar vendo essas maldades do ser humano. Ele nos chamou para combater isso, para trazer a santidade. Tá? Então cuidado com isso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso lembrar aqui. É muita coisa. Sim, uma coisa que eu prometi na aula passada, falar sobre o nome do diabo. Você sabe o nome do diabo? Qual que é o nome do diabo? Falei. Lúcifer. Que mais? Oi? Satanás. Que mais? Príncipe das trevas. Você vê que tem um monte de nome, né? Cão. Tem um livro do pastor, o presbítero Jeremias estava me falando, tem um livro que é um livro grande que só fala dos nomes do diabo. Tem um monte. Grama cortada, tem um monte, mas um monte de coisa. Um monte. Agora, biblicamente, irmãos, qual é o nome do diabo? O nome do diabo em hebraico é alguma coisa como Helel, com L no final, tá? Helel. Esse é o nome dele, não é Satanás, não é Lúcifer. Lúcifer é a tradução em latim, tá? Não tem nada a ver com o nome do diabo. É uma designação. Você diz príncipe da luz, tá? O guardião da luz, rei da luz, alguma coisa assim. O nome do diabo, o nome de Satanás, aliás, Satanás também não é um nome, é uma designação. Satanás significa acusador, ou aquele que acusa. Tá? O nome do diabo é Helel, ou alguma coisa parecida com isso. Tá? Então, isso é só uma curiosidade, tá? Curiosidade nerd para vocês aí de quem ficou pesquisando coisas para trazer aleatórias. No geral, irmãos, é isso daí. Cuidado com a ação do diabo. Lembre-se que ele tem poder. E são poderes de opressão, nunca, e de engano, tá? De tentação. Nunca poderes assim sobrenaturais de fazer coisas grandiosas. Cuidado, né? Cuidado com a autovalorização ou a grande valorização do diabo. Né? Nós não fomos chamados para valorizar o diabo. Nós somos chamados para combatê-lo, para lutar contra ele. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar. Tá? Então a nossa luta é espiritual. Nós somos chamados sim para resistir ao diabo. Tá? Não para ficar falando dele, não para ficar entrevistando o diabo. Agora eu queria ver a hora. Pastor, só um pouquinho. 10h42. Temos tempo ainda, fale. É uma dúvida, rapidinho.
Lohan, aqui. Diga, o senhor meu querido. falou que a atuação dos demônios envolve basicamente 3 aspectos, né? A tentação, a opressão e a possessão. Isso, os A principais. pergunta que eu tenho para fazer, Uhum. até gera polêmica na sociedade, é um dos motivos pelos quais nós cristãos muitas vezes somos vistos como intolerantes nessa história, que diz respeito a contato com espíritos e mortos, o que acontece em outras religiões de matriz afro-brasileira, essas questões. E a Bíblia nos traz um exemplo que me vem à mente agora, que é quando Samuel consulta uma necromante, né? Saul consulta a necromante para entrar em contato com Samuel, supostamente. É certo dizer, ou como nós devemos visualizar essas questões, se seria manifestações de possessão, é certo dizer que quando nessas religiões que hoje existem, acontecem esses contatos com espíritos e mortos, supostamente também são demônios que aparecem e possuem pessoas? Como que seria a forma certa de enxergar isso? Tá. Então vamos lá, vamos começar do começo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela jamais disse que os mortos, que você não consegue, tá? Que você não consegue invocar os mortos. Ela não diz isso. Ela não diz assim, é impossível invocar os mortos. É impossível. O que ela diz? Para não fazer. Ela diz para não fazer. Ela não diz que é impossível. Ela diz não faça. Certo? É isso que ela diz. Não faça. Por que não fazer? Essa é a questão que a gente precisa aí agora dar luz, né? Por que não fazer? Porque nós não temos condições de entender e perceber como é o mundo espiritual além do que ela nos fala. Em nenhum momento Deus nos revelou como é que funcionam as estruturas desse mundo. Como que são as ações, qual é a estrutura de estudo, como é que é a ação, reação, as leis. Nós não temos como saber disso. Agora, nós temos como saber, isso a própria palavra diz, lá em Deuteronômio, que o diabo se utiliza dessas coisas para enganar. Ele se utiliza dessas coisas para ludibriar. Então eu poderia dizer assim, de maneira bem grosseira, bem simplista, que sim, todas essas manifestações são obras do diabo. Tá? Eu não consigo falar, alguns crentes eles falam que é possessão. Não creio que seja todos os casos uma possessão. Mas a gente pode sim dizer que todos os casos são uma forma do diabo enganar, se manifestar para enganar. Tá? É evidente, irmãos, que o diabo sabe de muitas coisas, ele tem poder para agir e ele quer fazer isso. Ele quer te enganar. Então, se você for, neste exato momento, em algum tipo de ritual, de invocação de espíritos ou coisa do tipo, muito provavelmente você realmente vai ver alguma coisa. Agora, como que eu posso dizer... Por exemplo, eu tenho um avô que eu amei demais, né? Amei demais, foi um pai para mim. Ele faleceu em 2017. Então, digamos que eu queira bater um papo com ele. Aí eu vou lá, faço um ritual de invocação, ele aparece, ou supostamente ele aparece. Como que eu provo que é o meu avô? Como é que eu sei? Eu nunca vou saber. Não existem ferramentas para que a gente saiba. Aí alguns vão dizer assim, mas só ele pode saber de algumas coisas. Irmãos, o diabo sabe tudo que está na nossa cabeça. O diabo também sabe das coisas. Ele não é burro. Né? O diabo sabe das coisas. Os demônios sabem das coisas. Eles têm informações. Muito mais do que nós podemos compreender. São limitadas, lógico, são limitadas ao poder deles. Né? Eles não podem sondar corações, nada do tipo. Mas eles conhecem as nossas fraquezas, a maldade do nosso coração. Eles conhecem as nossas vivências. Eles conhecem aquilo que, em certo ponto, né, até certo ponto, eles conhecem os nossos pensamentos, alguns deles. Né? Afinal de contas, alguns desses pensamentos são eles mesmos que colocam, que são tentações. Tentação nada mais é do que um pensamento. Eu tenho vontade de pecar. De onde que vem isso? É o diabo que está colocando. Ele tem acesso limitado, mas ele tem algum acesso à nossa mente. E por isso a gente precisa tomar cuidado. Agora, não tem provas, eu não tenho como saber
se aquilo é um demônio, se aquilo é uma pessoa, se aquilo é um espírito. Aliás, não existem espíritos pela palavra, né? Pela palavra nós somos dicotomistas, então só existe corpo e alma. Ou em terceiro lugar você pode colocar corpo, mente e alma. Tá? Em alguns lugares a alma é a mente, enfim, tem um monte de teologia sobre isso. Mas no geral nós somos dois. Então nós já por aí já partimos do ponto que não existem espíritos. Quando nós morremos, o que a palavra diz que a gente vai fazer? Nós estamos dormindo. Então como que eu estou chamando um espírito se o espírito ou a alma está dormindo? Será que ele acorda para... Não parece lógico, né? Não estou indo nem pelo que a palavra diz, eu estou indo pela lógica. Será que parece lógico? Assim, o espírito acorda ali e fala, então, por que você me chamou do meu sono? Não, sabe, não parece lógico. Então o que mais aparenta é que são ações de espíritos malignos, que tentam ali se ocultar nisso, né, ou tomar posse dos nossos sentimentos, das nossas sensações, da nossa curiosidade, da nossa maldade, enfim, de um monte de coisas, ou da nossa idolatria, enfim, das nossas fraquezas e tal, para nos enganar. E podem enganar muitos crentes, como muitos crentes são enganados, né? Tempos atrás eu ouvi, tem um vídeo no YouTube que é muito engraçado, para não dizer que é trágico, né? Que uma mulher fala sobre possessão demoníaca. Aliás, uma coisa muito importante, né? Já que eu vou lembrar disso daí, vou lembrar disso aqui. Sobre essas possessões, né? De que os espíritos malignos, eles possuem casas, sabe? Já viu esse negócio? Possui casas. Tem uma mulher na internet que é uma apóstola, enfim, que ela fala assim, existem, irmãos, os demônios das panelas sujas. Fala, mano, qual é a lógica disso? Qual é a lógica de dar tanta autoridade, né? Então, veja, o diabo sempre vai se utilizar desses elementos culturais de outras religiões para enganar, para manter aquelas pessoas aprisionadas lá. Não necessariamente ele vai matar, vai possuir, né, são possessões, mas ele pode né, e se utiliza disso para manter aquelas pessoas prisioneiras ali. Tá? E como ele tem poder, né, ele está demonstrando ação. Às vezes o nosso Deus ele não demonstra algumas ações que ele tem, né? Você precisa conhecer ele, caminhar com ele para poder perceber. Algumas outras ações ele vai demonstrar só lá na frente, mas no geral esses demônios eles se utilizam da aparência. E aqui, se você já me permite, Lohan, eu queria fazer um adendo que é muito importante para nós, que eu fiz na aula passada. O diabo, irmãos, ele sempre vai se utilizar da aparência, daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode sentir, daquilo que a gente pode ouvir, dos nossos sentidos, tá? Dos 5 sentidos. Agora, nós temos uma questão muito delicada. Os nossos irmãos pentecostais, eles tendem, alguns deles pelo menos, tendem a valorizar demais a ação do diabo, né? A aparição do diabo, se o diabo apareceu e eles estão o tempo todo despossuindo alguém, né? Removendo a ação do diabo nisso, desamarrando. E o que às vezes aparenta, né, brincando aqui, que o diabo é um grande amarrador, né? Tem um laço que fica amarrando um monte de coisa. Enfim, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas o que parece é que ele sempre age pelas questões físicas de aparência, pelos nossos sentidos, tá? Só que o diabo é muito esperto, muito esperto. Então, se o diabo nessas religiões ou nessas denominações ele tenta agir demais pela aparência e engana pela aparência, aqui, no nosso meio, tá? no nosso meio reformado, tradicional, como é que ele vai agir? Porque aqui, veja, se alguém sair possuído aqui agora, nós vamos deitar a pessoa no chão, ou nem talvez chegue a isso, nós vamos simplesmente enfiar a mão nela e falar, sai em nome de Jesus, acabou. Está resolvido o problema. Não precisa, não vai ter show. Não vai ter entrevista, não vai ter nada. Talvez tenha uma batalha espiritual um pouco mais longa, talvez. Mas no geral, sai em nome de Jesus e acabou. Ele não vai precisar. Então o que ele sabe? Ele sabe que se ele se manifestar aqui, ele não vai ter a mesma autoridade que ele teria em outro lugar. Então ele não vai fazer isso o tempo todo. Raras vão ser as ocasiões que o diabo vai se manifestar dessa forma. Pode acontecer? Pode. Mas nós estamos muito preparados. Nós vamos pular na pessoa ali, sai em nome de Jesus, acabou. Está resolvido o problema. Ou, num caso mais assim, estamos no meio do culto, né? Nós vamos gentilmente chamar os diáconos, aí é problema dos diáconos, eles que se virem. Os diáconos vão pegar aquela pessoa, vão levar lá e eles que expulsem. Né? Eu estou pregando, não é problema meu, eles que se resolvam lá. Né? Lógico, é a lógica, né?
É lógico do negócio. Lógico, nós temos 3 pastores, aí um dos 3 iria lá também para ajudar e tudo mais. Agora, a gente não ia ficar fazendo show aqui se a batalha se estendesse um pouco mais. A gente ia levar para um cantinho ali e tal, sai em nome de Jesus, acabou. Agora, o que o diabo faz? Ele vai agir nos recônditos do nosso coração, no esconderijo, na surdina, debaixo dos panos, na cortina, nas sombras. Como é que ele vai agir? Um irmão falando mal do outro. Ele vai agir na fofoca, na murmuração. Ele vai agir nas sensações ruins que nós vamos ter. Sabe aquele negócio que você chega no culto, você fica assim, ai, esse culto está chato, esse pastor, ai, saco essas músicas, sabe, isso aí é o diabo. Não pense que é você que está incomodado. Em primeiro lugar, é o diabo te enchendo a paciência. Enchendo a sua paciência para você murmurar. Para depois você sair do culto falando mal. Isso daí é ação do diabo, ele age nessas surdinas. Tá? Nessas surdinas. É assim que o diabo age no nosso meio. É assim que ele nos engana, é assim que ele nos destrói, é assim que ele nos mata. Como é que o diabo pode matar os presbiterianos? É agindo na nossa falta de espiritualidade. Falando assim, no nosso coração, não precisa orar tanto. Esses negócios aí de ser cheio do Espírito, não é bem assim. Não é bem assim. A gente fala de avivamento, a gente já tem a palavra, por que a gente precisa de avivamento? Isso aí é o diabo, limitando a ação do Espírito. Diga. Fala no microfone que eu não escutei. Isso seria uma possessão? Essa murmuração, a pessoa está possuída? Não, isso é uma tentação. Ele está tentando a gente a pecar. Né? Então ele vai agir com esses pecados que a gente não dá muito valor. O que a gente dá valor? Adultério, dança, bebida, prostituição, fornicação, essas coisas mais, entre aspas, assim, visíveis, né? Graves, né? Pecados nesse sentido. Agora, esses pecados mais... Lembra a UMP leu um livro ano passado que é Pecados Ocultos, se não me falha a memória, o nome do livro. Não é Pecados Ocultos. Intocáveis, isso, Pecados Intocáveis, obrigado. E esse livro, ele fala justamente desses pecados que a gente não dá muito valor, que é a murmuração, a fofoca, falar mal dos outros, a mentira boazinha, vamos dizer assim, né? Uma mentira para o bem, que não existe. São pecados assim que a gente geralmente não vai olhar assim com tanto vigor para combatê-los, sabe como? Então o diabo vai usar isso. Ele fica usando isso o tempo todo. Lógico, ele nos conhece, então assim, se ele vê que a gente está de mau humor, ele vai usar o nosso mau humor para destruir a igreja, para destruir a nossa espiritualidade, para destruir a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a Bíblia, a nossa vontade de santidade, a nossa vontade de ser cheio do Espírito, a nossa vontade de usar o fruto do Espírito, e vai sempre nos trazendo para esse alinhamento, né, com as obras da carne. Então o tempo todo ele não vai possuir ninguém, né, porque daí é muito fácil de você resolver o problema. Você despossui a pessoa ali, né, você manda o diabo sair, dá ordens ao diabo, ele sai, acabou, em nome de Jesus, saiu. A partir do ponto que ele sai, nós vamos fazer um discipulado com aquela pessoa e ela vai estar segura. Ela vai aprender a lidar com a sua vida, com a sua espiritualidade, segue a vida. Agora, esses pecados, né, a fofoca, a murmuração, o mau humor, essas coisas assim, a infelicidade, a reclamação constante, né, que é a murmuração, que nada está bom, o diabo fica usando isso o tempo todo, irmãos, o tempo todo. É assim que ele nos destrói. É a vontade, por exemplo, hoje, 6 horas da tarde, nós temos reunião de oração. Aí chega 4 horas da tarde, estou tão cansado. Os outros que orem. Os outros orem lá. Puxa, é domingo. Acho que, é o diabo ele não está possuindo a gente, mas ele nos está colocando a nossa espiritualidade para baixo. Ele está tentando nos destruir nesse sentido. Matar a nossa espiritualidade. O diabo não vai aparecer igual muitos dizem, né, com um tridente no nosso cangote aqui. Agora vai, né, agora eu vou te destruir. Não, ele não precisa fazer isso. Ele pode fazer isso matando a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a Bíblia, a nossa vontade de comunhão, de estar junto com os irmãos. Porque o fulano de tal é muito chato. O fulano é isso, o fulano é aquilo, aquele outro. É o diabo agindo. É o diabo agindo nas nossas próprias fraquezas.
no nosso próprio gosto, no nosso próprio jeito, na nossa própria cultura. O diabo vai agindo nesse sentido, né? Então não chega a ser uma possessão, mas é uma forma do diabo tentar o nosso coração a esses pecados menores, vamos dizer assim, para o tempo todo nos fazer estar nos destruindo de alguma forma. E aí a questão é, nós estamos fugindo do diabo, resistindo ao diabo, nós estamos resistindo a esses pecados, às tentações, nós precisamos lutar contra isso. Então quando agora você já sabe, né? Quando você chegar na igreja, eu não estou dizendo, irmãos, tá? Só um detalhe. Eu não estou dizendo que se você vê alguma coisa errada, você não vai falar. Né? Eu estou dizendo de reclamação, de murmuração, de reclamar por reclamar, de falar mal. Sabe assim, o louvor hoje foi porcaria, sabe? Esses irmãos do louvor, tocou tudo errado, sabe? É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a pessoa chega e fala, olha, nós precisamos levar os nossos meninos do louvor, por exemplo, a ter mais aulas de música. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Né? Você está querendo ajudar. Né? Tudo bem, a gente precisa de aula de música na igreja. Sim, a gente precisa. Enxergar uma necessidade é uma coisa. Agora, ficar murmurando, falando mal, fofocando dos irmãos, agir o tempo todo, se você perceber que você está o tempo todo de mau humor, o tempo todo irado, isso são tentações do diabo. Não quer dizer que você está sendo usado pelo diabo, né? Mas são tentações que o diabo está te fragilizando o tempo todo. Deu para entender? Fala. Só espera o microfone chegar, por favor. É uma dúvida, mas primeiro uma consideração quando o pastor fala das formas de Satanás agir, né? A gente tem visto muito ultimamente, tanto na mídia, televisão e internet e tudo, a utilização de personalidades, de astros, ídolos, crianças e desenho e tudo, tentando tornar um pouquinho mais bonito, né, a figura de Satanás, algo mais aceitável, permissível, né, o excesso de permissividade que está tendo, e muitas vezes até dentro de algumas igrejas também está uma forma dele também estar agindo e diminuindo, vamos dizer assim, a fé das pessoas, né, colocando como coisas... isso aí antigamente não era permitido, mas hoje você pode por causa disso, pode daquilo, né? Mas a minha dúvida talvez em outra oportunidade não darei perguntar. Questão do anticristo, né? O pastor falou aí de lendas e tudo mais. Então a gente escuta muito falar que o anticristo vai ser uma reencarnação ou encarnação de Lúcifer que vai vir ainda, né? Qual a relação disso, o anticristo com Satanás? Tá. Aí é uma questão de interpretação, né, da forma que nós interpretamos o livro de Apocalipse. Se você interpreta o livro de maneira literal, que daí você tem diversos problemas interpretativos e, enfim, teológicos ali, você então vai encontrar essa figura do anticristo, tá? Uma figura de fato que vai vir e ela vai fazer o bem na terra e vai enganar a muitos e coisa e tal. Mas a verdade é que a própria palavra ela nos demonstra que o anticristo ele não é necessariamente uma figura física, mas ele é todas as vezes que nós, ou nós, né, ou outras pessoas, se levantam para diminuir a proclamação do Evangelho, para diminuir a propagação do Evangelho, para diminuir a necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Isso é ser anticristo. Tá? É diminuir a necessidade que as pessoas têm de Cristo. Então, toda vez que alguém se levanta para diminuir a consequência dos pecados, para valorizar o inferno, para valorizar os demônios, para desvalorizar a vida de oração, a vida de santidade, a necessidade da igreja, a necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de estudar a Bíblia e diversas outras coisas nesse sentido, todas essas ações são ações do anticristo, que é o diabo. O próprio diabo é o anticristo, mas não necessariamente ele precise aparecer na terra como uma figura literal, porque ele já está agindo, né? O mundo jaz no maligno. Então essas ações interpretativas do livro de Apocalipse, normalmente, elas acontecem quando você tende a perceber o livro de Apocalipse como um livro literal. Nós, presbiterianos, em geral, nós interpretamos o livro de Apocalipse
de maneira aliteral, ou seja, nós não acreditamos que tudo naquele livro é feito de maneira literal, mas são alegorias, são figuras de linguagem para nos demonstrar algumas lições de vida, algumas lições a respeito da volta de Cristo, da ação de Deus na igreja, né, e são palavras de esperança e não palavras de maldição. Né? Então, nós, por exemplo, não acreditamos que de fato vai cair uma estrela chamada Absinto, que vai matar 2/3 da população do mundo e coisa e tal. Porque não parece nem lógico interpretar desse jeito. Tá? Agora, de fato, o anticristo, ele não vai aparecer, ele já está aqui. Ele já está agindo. Tá? Ele não precisa de uma forma física, porque ele já está agindo nos nossos corações, inclusive. Né? Toda vez que a gente, como eu falei, né, nós somos anticristos, ou seja, nós nos levantamos, ou alguém se levanta contra ou se opor à necessidade que nós temos de Cristo, esta pessoa ou aquela situação está sendo um anticristo. Percebe como é mais fácil interpretar assim? E mais lógico também, né? Interpretar dessa maneira. Então, toda vez que você olhar e falar assim, alguém está falando, não, você não precisa de estudar a Bíblia, você não precisa de oração, você não precisa de comunhão com a igreja, você não precisa aprender a Bíblia, você não precisa praticar isso ou aquilo, a Bíblia está errada, a Bíblia precisa ser atualizada, enfim, um monte de coisas nesse sentido, né? Todas essas vezes é a ação direta do anticristo. Tá? Seja por uma pessoa, seja pela própria ação tentadora do diabo, enfim, aí você tem diversas formas dele agir. Tá? Mas o anticristo ele já está agindo. Não precisa de uma forma física. Talvez, eventualmente, no futuro, quando de fato chegar a volta de Cristo, exista alguém que se materialize nessa forma? Talvez. Mas o fato é que ele não precisa disso para nos enganar. Ele já está fazendo isso. Tá? Talvez isso só vai se materializar em uma pessoa. Mas, no geral, ele já está fazendo isso. O anticristo já está agindo. E o anticristo é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Tranquilo? Respondido? Sutis, exatamente. Então, quando a gente pega um livro de história infantil, a gente já vê uma distorção do mal. Né? Então, antes os contos, por exemplo, os contos clássicos era o bem contra o mal. Uhum. Agora não, já mostra assim, olha, o mal não é tão mal, Isso. ele tem um motivo para ser assim, né? Então isso já nas pequenas coisas a gente já tem notado que está distorcendo, né? Que o mal não é tão mal. Isso daí já é um problema mais grave, porque é um problema também ideológico. Isso aí começou com gente da filosofia, ali em 1700 e pouquinho, com o iluminismo, né, e humanismo e tudo mais, que começou a trazer o homem muito mais para o centro e tirou um pouco da necessidade que nós temos de Deus. Né? Então, hoje em dia, você vai perceber muito disso. Em todas as obras que você lê, filmes e coisa e tal, antigamente era isso, o mal tem que ser punido. Né? Então, todo mal ele precisa ser condenado, ele precisa ser punido de alguma forma. Hoje em dia, por causa dessas questões ideológicas, eu não vou ficar citando nomes aqui, se você quiser a gente fala depois, ou coisa, eu não vou usar o YouTube como palanque nesse tipo de coisa. Mas, no geral, essas ações ideológicas e filosóficas, elas tendem a dar mais ênfase ao ser humano, no sentido assim, se a pessoa ela fez uma maldade, é porque ela teve tem um norte, tem um objetivo, tem uma raiz, sabe? Tem uma consequência, ela está agindo com base a uma consequência. Então deixa eu usar um exemplo bem bobo, assim, bem ruim, na verdade. Se um homem ele bate numa mulher, é porque o pai bateu na mãe, o avô fez isso, o tio, sabe essas coisas assim? Não é a ação dele. O problema não é dele, o problema é lá do passado. Irmãos, se a gente levar por esse lado, a gente vai ter tanto problema. Que na verdade a gente já está tendo, né, na sociedade. Então se a gente fala assim, um ladrão passou por você e roubou seu celular. Não é que ele está sendo mal, que ele precisa ser punido, ele precisa ser corrigido, ele precisa aprender a não agir mais assim. Não, veja bem, é que a pobreza, a insegurança social, você começa a dar um monte de nomes bonitos para, de alguma forma, tentar justificar que aquela ação não partiu só dele, não é culpa dele,
Mas é culpa, assim, veja, é dos pais, é da sociedade, é dos ricos, é do governo, sabe? É de um monte de coisa, mas não é dele. Não é a consequência só dele. Quer dizer, ele não tomou aquela iniciativa por conta própria apenas. Foi só uma consequência dos... Poxa, é uma consequência, né, assim, da falta de educação, da falta de escola, da falta de estrutura, do governo, das políticas públicas, disso, daquilo, daquele outro. E você vai tentando justificar a maldade. Em última instância, é isso que acontece. Você tenta justificar de alguma forma a maldade. E quando você justifica a maldade, lembrando que o diabo é mau, por natureza, você então vai justificar a ação do próprio diabo em última instância. Tá? O mundo jaz no maligno. Então nós não vamos combater o mal. Nós vamos, de alguma forma, tolerar o mal. Porque, veja bem, o mal ela é uma consequência, né? Uma mera consequência de vários atos, né? De várias situações que levaram aquela pessoa ou aquela situação a acontecer isso. O que, na verdade, não é. Porque nós tomamos as nossas decisões. Nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Então é preciso tomar um pouquinho de cuidado com isso aí, mas isso aí é uma questão ideológica, tá? Então não vou ficar dando palanque para isso aí, mas é uma questão ideológica que a gente precisa tomar cuidado para a gente não facilitar o mal, tá? O mal não precisa ser combatido necessariamente, mas ele precisa ser corrigido, tá? Nós fomos chamados para corrigir o mal, para nos defender do mal, para lutar contra o mal. Então, se o mal aparece, nós vamos tentar, de alguma forma, dar significado ao mal a partir de Cristo. Então, por que existe o mal? Porque não tem Cristo. Porque está faltando Cristo. Tá? Mesmo que seja nós. Quando nós pecamos, o que está faltando? O que faltou? Faltou Cristo. Faltou santidade. Faltou ser cheio do Espírito. Faltou oração. Faltou lutar contra isso. Faltou resistir à tentação. Em última instância, faltou Cristo. Mesmo nas nossas vidas que somos crentes. Então, o mundo que está mal, quando nós vemos uma ação maligna, nós pregamos o Evangelho, porque é o Evangelho que cura isso. Não são as políticas públicas, não é a educação, não é uma vida social agradável, né? Não é uma remuneração financeira qualificada que vai deixar alguém de ser mal. Veja os políticos, por exemplo. Um monte de político mau aí, corrupto. O que está faltando? Dinheiro? Educação? Política pública? Está faltando Cristo. Tá? Então perceba isso, mas aí é uma questão ideológica, tá? Diga. Só espera o microfone, por favor. Você estava falando lá no começo sobre os anjos, eles terem várias formas e uma delas é ser guerreiros. Uhum. Deus é poderoso e tem força para acabar com o mal e tal. Em que contexto a Bíblia traz que os anjos precisam batalhar, precisam lutar por alguma ação terrena ou espiritual, assim, que se aplique? Sempre contra os demônios. Todas as vezes que aparece, eles estão agindo contra o diabo. Sempre contra o demônio. Aí contra, por exemplo, o diabo ele investe contra as nossas vidas e aí precisa da interferência dos anjos para batalhar isso? Aí depende da ação. Por exemplo, se for uma ação de possessão, por exemplo, você só pode combater com Cristo. Se for uma ação de opressão, você só combate com a oração. Se for uma ação de tentação, você combate com santidade. Então percebe que são sempre ações contra nós, né? Sempre ações contra os seres humanos, em geral. Então quando que os anjos vão agir? Eles vão agir quando o diabo ele age em questões espirituais apenas, não contra nós, especificamente. Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer assim, ó. Se o diabo ele age com tentação, a palavra diz, de certa forma, tentando ilustrar isso, que ele lança setas, né, as setas do inimigo, setas malignas, né? Então, se não houvessem os anjos, certamente o poder do diabo seria muito maior contra nós. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a ação dos anjos ela é uma ação de limitação do poder do diabo. Apenas isso, limitação do poder do diabo. Em segunda instância, ele vai agir no sentido do apocalipse.
Então existem funções específicas de batalhas que só vão acontecer no momento em que Cristo voltar, em que os demônios serão aprisionados no inferno. Aí os anjos vão agir de maneira física, de fato, né? Vão realmente agir de fato nesse sentido. Mas todas essas ações dos anjos são ações de limitação do poder do diabo, nunca no sentido de que os anjos nos protegem diretamente, tá? Mas é uma ação coparticipativa no que Deus já está fazendo. Tá? Então, por exemplo, como é que eu luto contra o diabo? Eu peço ajuda dos anjos? Não. Eu luto com santidade, com oração e com a presença de Cristo. Mas aí os anjos estão sempre agindo em coparticipação aquilo que Deus está fazendo. Tá? Sempre em coparticipação o que Deus está fazendo, mas sempre na ação direta contra os demônios. Deu para entender mais ou menos? Pela lógica, é mais ou menos isso que a palavra nos demonstra. Fechamos? Podemos orar? E encerrar a aula de hoje? Um pedido a fazer, tá? Já que nós falamos sobre a autoridade dos demônios, sobre a ação do diabo, eu vou pedir a gentileza de que, já que fui eu que falei, né, eu que me coloquei aqui, eu peço a gentileza de que você lembre de mim ao longo do dia e ore por mim, porque certamente o diabo ataca, tá? Quando a gente se levanta contra o diabo, quando nós tentamos ensinar sobre o diabo, ele nos ataca. Então eu vou pedir a gentileza de que você lembre do seu pastor hoje e, por favor, ore por mim nesse sentido, tá? Que Deus me livre das tentações e me ajude a vencê-las e coisas do tipo, para, enfim, ter a oração dos irmãos nesse sentido, tá? Interceda por mim, porque falar do diabo levanta a sua ira contra nós, tá bom? Vamos orar? Espírito de Deus, Deus bondoso, Senhor Jesus, nós nos colocamos à tua disposição nessa manhã, clamando, Deus, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, a sua benevolência, o seu amor, a sua misericórdia, e que ao agir nas nossas vidas, Deus, o Senhor nos livre da ação tentadora do diabo, que o Senhor nos livre da ação opressora do diabo, que o Senhor nos livre da sua manipulação, da sua ilusão, que nós possamos ser livres da ação do diabo, protegidos da ação do diabo. Que o Senhor use o teu poder, que o Senhor use o teu espírito, que o Senhor use a tua palavra, que o Senhor use, sim, os anjos, que o Senhor use a nossa santificação, mas que, de fato, Deus, nós possamos ser livres da ação do diabo, protegidos pelo teu grande e maravilhoso amor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor traga a todos os nossos irmãos aqui da Igreja Presidente do Tarumã, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que nos assistem pela internet, Deus, em algum momento, que eles possam, Deus, encontrar paz no Senhor, liberdade no Senhor, que eles possam encontrar, Deus, o teu poder, que eles possam encontrar a tua salvação e possam ser libertos da ação do diabo, Deus, se assim haver alguma ação do diabo na vida deles. Nós clamamos, Deus, pela tua proteção, pelo teu socorro, nós clamamos, ó Deus, pela tua segurança, nós clamamos pela tua graça e pelo teu amor. Livra-nos do mal, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, como eu falei, 6 horas hoje, reunião de oração na Sala do Céu.